Olá pessoal, vamos para mais uma correção de um exercício. Bom, esse exercício eu pedi para a gente construir um diagrama entidade e relacionamento para um sistema de gerenciamento de assistência técnica de computadores. Vamos dar uma olhadinha na descrição aqui dos requisitos. Bom, na empresa trabalham vários técnicos. Cada técnico tem uma ou mais especialidades. Olha, se o primeiro passo é a gente identificar as entidades, isso aqui já nos dá boas pistas, né? Técnicos, com certeza, tá? Então a gente vai ter técnicos. Vou manter no singular para manter um padrão. E agora, a pergunta é: especialidade, será que é um atributo de técnico? Bom, se fosse uma especialidade só, se falasse assim, ó, cada técnico possui uma especialidade, poderia se colocar como atributo para manter o banco de dados simples, tá? Mas aqui, como pode ser uma ou N especialidades, a gente vai criar a entidade especialidade para relacionar com o técnico. Especialidade. Certo. Continuando aqui então, a empresa recebe diversos equipamentos de diversos clientes. Ou seja, é uma assistência técnica, certeza que a gente precisa relacionar, né? Utilizar ou registrar qual equipamento que a gente vai arrumar, né? Então, equipamento. E esse equipamento, ele precisa de informações, né? Configuração, defeito, dono. Dono, obviamente, é o cliente, né? Então, a assistência técnica ela não trabalha com o cliente, ela trabalha com o equipamento que pertence a um cliente. Então, a gente vai precisar criar uma entidade só para armazenar o cliente, ok? Se você pensar assim, ó, por que eu não coloco o cliente como atributo de equipamento? Olha, até poderia funcionar. O problema é o seguinte, um cliente, primeiro, ele pode ter vários equipamentos. Né? Ele pode ter notebook, computador, impressora, várias coisas que ele pode levar lá. 2 notebooks às vezes. O que mais? Um cliente, ele possui nome, ele possui CPF, ele possui telefone de contato, ele possui endereço, ele possui uma série de outras informações. Então isso torna ele algo complexo, né? Além de você ter que recadastrar tudo de novo quando vira um equipamento novo, considerando que ele tenha vários equipamentos, ainda você vai ter uma informação fragmentada em outra entidade que não é dele, né? Então a gente cria uma entidade justamente para tornar ele um ser complexo com vários atributos, né? Então essa é a melhor forma de fazer. O exercício fala muito aqui sobre a empresa, né? Que trabalha vários técnicos, a empresa recebe diversos equipamentos, né? E a empresa isso, a empresa aquilo. Mas não é por isso, gente, que nós vamos precisar criar uma entidade empresa. Por quê? Porque esse diagrama ele é para uma empresa. E se é para uma empresa, eu não vou criar uma tabela para gravar só o nome da empresa, por exemplo, uma coisa assim, o seu CNPJ, uma linha só numa tabela é um desperdício. Então, vocês não podem confundir diagrama entidade de relacionamento com software, tá? Software é uma sequência de passos para se atingir um resultado. Banco de dados não. Banco de dados é simplesmente a informação registrada, não importa na ordem que ela veio ou como ela veio, tá? Ela simplesmente é como essa informação estará registrada. E software não. Software é passo. A empresa cadastra, a empresa faz isso, a empresa faz aquilo, o que não tem nada a ver com a gente. Então é muito importante você conseguir separar um diagrama de classe de diagrama de entidade de relacionamento, por exemplo, tá? Um tem mais a ver com ações, a gente não, é com dados, mais nada. Bom, seguindo aqui na descoberta das nossas entidades, qual técnico ficou responsável, a gente já pode perceber que isso aqui vai ser um relacionamento também, quais serviços foram realizados e cada ordem de serviço deve apresentar também o status sobre o andamento do serviço, se está entrada, concluído, bancada, sobre o pagamento e assim por diante. Esse último parágrafo ele nos leva a pensar que a gente tem uma nova entidade aqui, uma entidade que nem todo mundo consegue perceber porque ela é abstrata, não é algo palpável como um equipamento ou como um técnico. Uma entidade abstrata pode ser sim parte do nosso banco de dados. E aqui está bem claro que nós vamos ter uma entidade chamada ordem de serviço, que além de tudo eu vou considerá-la como a mais importante desse sistema. Porque a empresa ela conserta equipamento através de técnico, o equipamento pertence a um cliente e assim por diante, né? Mas quem armazena o que foi feito, qual que era o defeito, quando foi feito, quanto custou, como foi pago, é nessa tabela central, nessa entidade central chamada ordem de serviço, tá? É quase o coração financeiro da empresa, essa entidade abstrata aqui.
Bom, seguindo aqui então, né, gente? Depois que a gente descobriu as nossas entidades, pode ser que a gente precise de outras ou não, né? Podemos discutir isso depois. Vamos pensar nos relacionamentos e depois a gente conversa. Bom, a gente já sabe que um técnico possui uma ou N entidades, né? Uma ou N especialidade. Então eu vou pôr aqui que um técnico possui especialidade. Vamos ligar esses dois. Bom, o técnico possui uma ou N especialidade, né? Tem uma ou mais especialidades. Então ele tem que ter no mínimo uma e no máximo N especialidades. Aqui do outro lado, eu vou considerar que possam existir especialidades que não tem nenhum técnico tem essa especialidade, e que uma determinada especialidade possa estar em vários técnicos também. Então eu vou deixar 0 ou N, né? Por exemplo, eu posso ter uma especialidade em impressora laser, que 3 técnicos tenham essa especialidade, e eu posso ter uma especialidade em placa-mãe de notebook, que nenhum técnico tem essa especialidade. Então tá razoável aqui essa cardinalidade. A gente sabe também que o cliente possui equipamento, né? A gente precisa registrar aqui, ó, quem é o dono, né? Quem é o dono? E se quem é o dono, eu não vou colocar um atributo dono do cliente aqui, eu vou pegar e relacionar ele com o cliente, né? Então vou botar que o cliente possui equipamento também. E vamos fazer essa ligação. Bom, o cliente ele pode possuir nenhum ou vários equipamentos, né? Cadastramos o cliente, mas ele não cadastrou nenhum equipamento ainda. Agora um equipamento, se ele existe, ele tem que ser de alguém. Então ele tem que ser de no mínimo um cliente e no máximo um cliente. A gente vai definir um dono só para ele, tá? Então o equipamento é de alguém, de no mínimo alguém e no máximo de alguém. E finalmente, a gente sabe que o técnico é responsável por um conserto, né? Cada técnico tem um conserto. Qual técnico ficou responsável pelo conserto? Então, na realidade, para definir qual técnico ficou responsável pelo conserto, é só relacionar o técnico com a ordem de serviço. A gente emite uma ordem de serviço e diz quem que vai ser responsável por ela, tá? Então, eu vou por aqui que o técnico é responsável por uma ordem de serviço. E vamos interligar elas. Bom, um técnico ele pode ter 0 ou N ordens de serviço. Ele acabou de entrar na empresa e não consertou nada ainda, 0. Ou ele está bastante tempo na empresa e já consertou várias coisas, N, tá? Agora, uma ordem de serviço, se ela existe, alguém tem que ser responsável. Então, tem que ser no mínimo um e no máximo um técnico, tá? Alguém tem que ser responsável e o sistema diz qual técnico, não quais técnicos, né? Então, no máximo um. E finalmente, quem que vai para o conserto? Não é o cliente, né? Quem vai para o conserto é o equipamento. É por isso que a gente não relaciona o técnico com o cliente. A gente relaciona o técnico com a ordem de serviço e a ordem de serviço com o equipamento, tá? Então, vamos ligar esses dois carinhas aqui. E pensar da seguinte forma. Uma ordem de serviço, ela é para um equipamento apenas. Se existe uma ordem de serviço é para arrumar alguma coisa, então no mínimo um e no máximo um. Pô, professor, mas e se ele levar 3 notebooks para arrumar? Cada notebook terá sua própria ordem de serviço, ok? E um equipamento ele pode ter 0, ou seja, nunca foi para o conserto, só está cadastrado, ou N ordem de serviço, porque uma vez ele pode ir lá para arrumar a tela, outra vez ele pode ir lá para arrumar o teclado, então ele pode ter várias ordens de serviço estreladas. Eu vou por aqui então como foi para. Estou sem criatividade para esse nome desse relacionamento aqui. Bom, finalmente, gente, agora feita a parte mais difícil, que é descobrir as entidades e como elas se relacionam, a gente pode começar a colocar os atributos de acordo com o solicitado. Os mais fáceis aqui é o técnico, né? Que vocês já conhecem bem. CPF é um ótimo atributo identificador. Nome nunca é, tá, gente? Nunca usem nome para atributo identificador de nada. CPF, nome. Bom, é claro que a gente poderia colocar muitas outras coisas aqui, né? CPF, RG, nome, telefone, endereço, e-mail. Mas para manter o vídeo curto e mais simples, eu vou dizer que isso poderia estar aqui, mas não vou colocar, ok? Então no cliente é a mesma coisa. O cliente também possui um CPF como atributo identificador. Também vou colocar um nomezinho para ele aqui.
Quando ficar pronto, a gente avisar ele, né, dar o orçamento, um telefone de contato, um mínimo, né? Mas também pediria outras coisas, como um endereço e assim por diante. A especialidade, como eu não penso em nenhum atributo natural para ele, identificador, eu vou colocar aqui código da especialidade. Nós vamos ter que inventar um para ele, que é uma coisa útil para os sistemas do futuro. E um nome para essa especialidade. O equipamento, aqui é interessante, ó, também nós vamos colocar um código para ele como atributo identificador. Eu vou colocar um nome para esse equipamento, como por exemplo impressora, monitor, notebook, né, e assim por diante. E aí a gente tem que se atentar agora à questão. O que mais que ele pede aqui? Ó? Configuração. Então vamos por aqui configuração. Não vou pôr configuração, vou pôr descrição, que é ainda mais genérico, onde a gente pode descrever a configuração dele, como por exemplo, computador i5, 4 GB de RAM, etc. Né? Impressora, laser, monocore, etc. E assim por diante. Então a descrição atende o objetivo de configuração aqui, porque a gente descreve textualmente. Eu não estou colocando várias informações no mesmo atributo, eu estou descrevendo um texto que é uma informação só dentro de um atributo. Isso é possível sim. Quem é o dono? Quem é o dono não vou querer atributo não, né? Quem é o dono está aqui, ó. O relacionamento me diz isso. E qual o defeito apresentado? Eu não vou ligar o defeito apresentado ao equipamento, até porque ele pode ter vários defeitos ao longo da sua vida útil. Eu vou fazer o quê? Eu vou ligar o defeito à ordem de serviço. Quando ele for para o conserto, na ordem de serviço eu vou dizer qual o defeito que ele foi apresentado. Porque se um dia ele voltar para outro conserto, ele vai ter outra ordem de serviço com outro defeito apresentado, tá? Então aqui no nosso coração do sistema, eu vou pôr aqui um código ou número da ordem de serviço, um defeito apresentado, vou colocar aqui uma data de quando isso aconteceu. Aqui tem uma coisa bem bacana que o exercício pede, que é o seguinte, ó. Andamento, se entrada bancada ou concluída. Você às vezes pode ficar tentado em colocar 3 atributos, entrada bancária ou concluída. Na realidade, você precisa de um atributo só, chamado status, ou status. E nele você vai colocar ou entrada, ou bancada, ou concluído. Como ele não pode ser 2 ou 3 ao mesmo tempo, ele é só um, você só vai atualizando esse valor conforme o serviço for sendo feito. Quando você cadastrou a ordem de serviço, ele vai ser tipo entrada. Quando ele for para o conserto, ele vai para a bancada, você vai lá e muda a informação para bancada, e quando está pronto, você muda a informação de status para concluído. E o mesmo você pode colocar aqui sobre o pagamento, se é orçamento, pago ou não pago, tá? Então no pagamento a gente tem 2 informações na realidade, que é status do pagamento, se é orçamento, pago ou não pago, e finalmente qual é o valor desse pagamento, né? A gente precisa saber quanto custou também, para passar lá e registrar essa informação. Então essa é a entidade mais importante que representa tudo isso. Então só para recapitular aqui, um técnico possui uma ou várias especialidades. Um técnico é ele responsável por vários serviços, mas uma ordem de serviço é de um técnico só. Esse serviço, nessa ordem de serviço a gente vai registrar qual foi o defeito, se está na bancada de entrada ou concluído, se é um orçamento pago ou não pago, qual o valor, qual a sua ordem de serviço, que eu esqueci de colocar como identificador, qual a data e assim por diante. E essa ordem de serviço ela é de um equipamento, tá? De um equipamento, e esse equipamento pode ter várias ordens de serviço. Nesse equipamento a gente tem o nome, a descrição, né, que é a sua configuração e um código, e esse equipamento pertence a um cliente. É isso, tá? A gente poderia sim criar outras entidades para deixar um pouquinho maior, né, menos redundante, mas isso aqui já é o suficiente para a gente cumprir a missão, mantendo o equilíbrio entre simples, né, e o ideal, né? A gente depende do sistema do jeito que você quer. Isso aqui com certeza atenderia nossa questão. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Especialidade. Sim, peças, né? Peças poderia muito bem ser uma entidade que se relaciona com a ordem de serviço. Mas, para manter o sistema mais simples, e até porque o exercício pede aqui, deixa eu achar aqui, se foi preciso a instalação de novas peças,
Então o que eu vou fazer é só colocar um atributo genérico chamado peças, e aqui você pode dizer qual peça foi trocada ou se foi ou não foi. Então não é o ideal, porque o melhor mesmo era a gente ter uma entidade com cadastro de todas as peças possíveis e a gente relacioná-la com a ordem de serviço. Mas isso, como deixaria o sistema bem mais complexo, né, e de mais difícil compreensão, vale a pena a gente ter esse prejuízo e manter, mas para manter o banco de dados mais simples, que ele vai continuar funcionando sem nenhuma limitação, pelo menos, ok? Espero que vocês tenham compreendido mais ou menos como a gente chegou a esse resultado. E qualquer dúvida é só postar nos fóruns ou me procurar nos outros canais aí que vocês já conhecem. Um abraço a todos.